Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Antes da gente trocar uma ideia, bater um papo, vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, né? Deixa o hype, tudo que você puder fazer para ajudar o canal a continuar crescendo, eu agradeço, principalmente se inscrever no canal, tá bom? Olha, teve gente que me mandou mensagem falando, poxa, o canal agora, depois no pós-jogo, tá bem tranquilo, não se estressou. Eu falo, não adianta agora mais gritar, falar palavrão, principalmente quando você fala de pessoas como os gestores do Vasco. O canal do meu amigo lá, o Carlinhos Vasco Acima de Tudo, tomou um banimento de uma semana por causa disso. Agora, as novas diretrizes, as novas regras do YouTube, elas estão cortando canais, principalmente canais que incentivam ódio, racismo, né, violência, que falam palavrão. Então, inclusive mensagens, tá? Chat, mensagem em vídeo, o canal, se ele tiver ali uma comunidade que é nesse nível de, que eu falei aqui, de preconceito, de palavrões, de ofensa, o YouTube vai banir, vai tirar. Então, a gente está agindo aqui sem gritar, sem estressar, sem palavrão, porque senão daqui a pouco a gente perde até essa via de comunicação. E aí fica nas mãos dos jornalistas. Então, é por isso que eu estou maneirando, estou tranquilo para a gente continuar. Ou é assim, ou sai fora. Então eu vou pedir para a galera que não conhece o canal Vasco Acima de Tudo, para que o Carlinho, que é um canal de resenha, cara. É um canal de resenha. Então, se você não conhece, vai lá e se inscreve no canal Vasco Acima de Tudo para dar uma moral pro Carlinhos, para quando depois de uma semana ele voltar, ele não perder ali muitas visualizações, ou o canal dele também não ser aí, não tomar uma punição maior, que é perder número de visualizações e inscritos na internet. Então vamos dar uma força pro vascaíno, pai Carlos, que é um cara resenha, que eu gosto, de trocar ideia direto. Vasco Acima de Tudo. E peço a compreensão de todos, né? A gente tem que seguir a regra da plataforma. Se não for assim, vão banir o canal. Bom, eu falei aqui sobre a situação do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Tá todo mundo passando, todo mundo vencendo, todo mundo passando. Lembra que o Inter estava lá embaixo? São Paulo falou, esses times não ficam ali embaixo. São Paulo ontem atropelou o Corinthians, 2-0 fora o baile, ficou barato, foi 2-0 logo no primeiro tempo. O Internacional hoje ganhou do Ceará às 11 horas por 1-0. O Inter foi a 17 pontos, o Vasco ficou com 14, o Ceará tem 18, o São Paulo tem 16, o Corinthians tem 19, todos esses times estão acima do Vasco. O Vasco já é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E olha só, o Vasco só não está na zona de rebaixamento graças ao Mirassol. Porque se o Santos do Neymar ontem vence o Mirassol, quem estaria no Z4 já era o Vasco. Como o Santos perdeu para um bom Mirassol por 3-0, o Santos é o primeiro time na zona de rebaixamento, é o 17º com 14 pontos. Aí depois Juventude, que está tomando um atropelo agora do Cruzeiro, tá 3-0, 2 gols lá do Gabigol e um do Caio Jorge. Esse Caio Jorge, pra você ter uma ideia, estava treinando no Vasco, se recuperando de lesão, publicando ali mensagens quando o Vasco fazia gol. Não contrataram o cara, é simplesmente o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Né, tá arrebentando no Cruzeiro, tá lá. Estão ganhando por 3-0 do Juventude que fica com 11 pontos, e o Fortaleza 11. Esses três times na zona de rebaixamento, é uma vitória passa o Vasco. Uma vitória passa o Vasco. Não estou contando o Sport, só tem 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Eu não falei do Vitória, né? Vitória, olha o Fábio Carille aí, hein? 3 jogos, tomou 1 gol do Inter lá no Beira-Rio, nos acréscimos. Empatou com o Botafogo em 0-0 no Rio de Janeiro, tá vencendo por 1-0 o Bragantino, né? O time aí que tá sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro. 1-0, tá acabando a partida aqui agora. Né? O Vitória passou o Vasco também, foi para 15. São Paulo, Grêmio, Inter, Vitória, tudo passaram o Vasco. Né? E olha só a sequência do Vasco. Dos 4 jogos que o Vasco vai fazer, 3 são fora de casa. Inter fora, Mirassol fora, Galo em São Januário e Santos fora. O Vasco estará na zona de rebaixamento nas próximas rodadas, a não ser que um milagre aconteça. Você acredita em milagre? O que vai acontecer é ser eliminado amanhã da Sul-Americana, amanhã não, na terça, tem gente alimentando a esperança de Vasco, vai meter 4, 5 no Independente Del Valle, esquece, e vai se ferrar nessa sequência e estar na zona de rebaixamento, torcer para pelo menos passar do CSA
na Copa do Brasil. Ainda deu a sorte de sair com o CSA, que é um time que está jogando a terceira divisão. Não falo pelo CSA, falo pelos outros adversários, tá? Tô querendo menosprezar o CSA, não. Tô falando que se cai contra o Palmeiras, se cai contra um outro time aí da Série A, esquece. Já estaria virtualmente rebaixado. Rebaixado não, eliminado. Essa é a situação do Vasco. Aí quando eu falo aqui, que parece que é teoria da conspiração, quando a gente fala aqui da situação do regime centralizado, que o Vasco colocou a dívida com empresários, times, jogadores de futebol no regime centralizado para ter um deságio e pagar com muitos anos, 10 anos, né? Aí tem gente que fala, os passadores de pano vêm com as flanelas na mão para dizer que tu é chato, tu tá contando história, isso é conversa fiada. Agora vem um vídeo de um empresário de um jogador do Vasco, né, o Fábio Melo, ele é ex-jogador de futebol, ele é agente do Adson, em um canal chamado Sport Marketing Makers, tá? É o nome do canal, né? Eu vou deixar, né, lógico, a fonte, o crédito é desse canal, e ele detona a SAF do Vasco e fala o seguinte, né? Primeiro, a descrição do vídeo lá no canal, ela já detona a SAF do Vasco. Tá assim, ó, vou botar aqui, ó. Vamos ver se eu boto, né? Porque da outra vez eu falei que ia botar o lance lá do erro de arbitragem, acabei não colocando na edição. Mas tá aqui, ó, entre aspas, acordo desrespeitoso que o Vasco ofereceu para o empresário do Adson. Tá? Então, fecha aspas, essa é a chamada desse vídeo que tá nesse canal, que entrevista o empresário do Adson, o Fábio Melo. E aí ele fala que o Vasco não pagou uma parcela da comissão que o empresário tem para receber. Ele fala, poxa, eu tenho história nesse mercado, né? Sou um cara conhecido, né? Esse dinheiro que eu tenho para receber é o meu trabalho, né? Então o cara está visivelmente chateado, decepcionado, estressado com o Vasco, né? Ele falou que o Vasco não pagou uma parcela da comissão dele. Não pagou o Nantes, que é o time que vendeu o Adson para o Vasco. O Adson chegou a ser eleito a melhor contratação do Vasco da temporada passada. O Vasco sofre um transfer ban e aí faz uma proposta para o empresário que é a seguinte: olha, a gente vai pagar 10% do que a gente deve em 19 anos. Puxa, aí o cara ficou doido. Aí ele falou, e na mesma semana que me fizeram essa proposta indecente, né? Tentaram entrar em contato com ele para contratar um jogador dele. E aí ele usa uma frase que eu acho que falaram para ele, que ele fala assim, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele chega assim a falar, faça-me o favor, porque ele tá muito irritado com isso que fizeram. É óbvio que eu falei aqui várias vezes, o Vasco está queimado, o presidente do Atlético Paranaense fala, uma coisa, deixa eu citar, uma coisa é você dever o Romário, é você dever lá o Bebeto, é você dever lá o Viola, é você tá devendo lá enfim, jogadores que já se aposentaram, estão na fila aí para receber do Vasco. Outra coisa é você dever jogadores que estão na ativa, empresários que estão agora trabalhando, e jogadores que inclusive estão no Vasco. E aí ele fala, pô, eu e outros colegas, a gente vê isso aí e, né, lógico, é óbvio que queimou o filme do Vasco. Ele fala, eu admiro o Pedrinho, o cara que sonhou ser presidente do Vasco, tem uma história, foi ex-jogador, né, tava lá como comentarista, largou para encarar esse desafio, mas ele fala que não é justo pegar e fazer o que estão fazendo para depois vender o Vasco para um bilionário. Chega a citar isso aí, né? Quer dizer, não paga ninguém e depois entrega o Vasco nas mãos de um cara rico. Então eu vou deixar aí para você ver tudo aquilo que eu falei contado agora pela boca de um empresário, de um jogador do Vasco. O Vasco tem fama de caloteiro. O presidente do Atlético Paranaense falou isso. Fizeram a mesma coisa com o Hugo Moura, que tá no Vasco. Não pagou o Atlético Paranaense. O cara tá no Vasco, cara. Não pagou o New Old Boys, o Esforza, que tá o transfer ban, e não pagou o Nantes. E o pior, não pagam os agentes, os empresários. Como você dá calote em empresário e depois vai para o mercado procurar esses empresários para contratar jogador? É óbvio que o filme está queimado, é óbvio que essa é a grande dificuldade, além de não ter dinheiro, depois de gastar num monte de bagre. Por isso que eu falei, só vem refúgio, só vem jogador escanteado, jogador voltando de lesão, porque jogador de alta performance, jogador que está bem, esquece. Para entrar nessa furada, com essa fama de caloteiro que o Vasco tá, que sabe que não vão pagar empresário, nem clube, e nem jogador, não vem. Então vou deixar aí, para finalizar,
curte, se inscreve no canal, fique com Deus. E ninguém cobra o Pedrinho, né? Ninguém cobra o Pedrinho. A culpa de tudo isso é do João Vitor. Saudações vascaínas. E os primeiros painéis era só falando sobre SAF, e eu acredito na SAF, acho que é um meio, né? Uma ferramenta importante para uma transformação do futebol brasileiro. Mas hora que eu me apresentei e tudo, eu falei, vou tomar a liberdade, já tem umas 200 pessoas no auditório. Falei, tem algum credor de SAF aqui? Aí teve um cara no auditório, levantou a mão. Falei, então, somos minoria aqui, né? Aí eu agradeci a oportunidade de estar lá e levar a visão do outro lado da mesa. Que ela deveria ser, no mínimo, respeitada, na minha opinião. Uhum. No mínimo respeitada, porque eu vivo disso. Eu trabalhei para ter um crédito ali, que eles estão rasgando esse crédito e jogando no lixo. Então, falando sobre SAF, a gente tem diversas formas. Existem as SAFs de formação, que ela é super bem-vinda, lá, formação de atletas, e vai caminhando com um projeto específico. Aí a gente tem as SAFs do Atlético Mineiro, que já eram credores, fizeram o modelo. Então a gente tem diversas. O que eu estou sendo impactado e que eu trago para reflexão são duas delas. A primeira do Vasco, que eu sou credor do Vasco, e numa operação de um jogador que ano passado ele foi eleito lá pela torcida, a principal contratação do Vasco. Estava performando, depois machucou, tal, que é o Adson. E o Vasco não pagou uma parcela de comissão. E também não pagou o Rennes, não pagou o Nantes. Tanto que teve o transfer ban. E o Vasco me propõe, no plano deles, um deságio de 90% e pagar os 10% em 19 anos. Que acordo é esse para alguém que está contribuindo para a sua performance esportiva e, no mínimo, de respeito de ser um cara do ambiente ali? Todo mundo é credor, mas eu sou um cara que nasci nesse ambiente. E na mesma semana do plano coletivo, o Vasco me ligar querendo um jogador nosso. É quase que uma esquizofrenia, né? Bruno, é incompreensível as pessoas falarem que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Só que, de novo, se isso for bom para o jogador que eu represento, eu tenho que engolir e fazer ele brilhar, pô. O Pedrinho merece todas as minhas admirações. E eu acho ele genial, pô, sinceramente. Como atleta, o que ele passou, a coragem que ele teve de sair da TV e assumir o clube de coração. Acho que todo mundo pode sonhar e ele está realizando os sonhos dele, né? Uma identificação com o clube. Mas o clube não pode fazer isso com os credores, se organizar, diminui as dívidas e aí vende para um bilionário. Aí vende, agora vem aqui e deixa todos os credores. Ah, por favor, pô.